2 Coríntios 13, versículo 5. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Eita glória! Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Eu quero falar essa noite, irmãos, sobre examine-se. Examine-se. Talvez uma das dificuldades que nós homens, somente os homens, né, mais tem, é de fazer exame. Eu mesmo, pensa no camarada que foge desse negócio de exame. Se for tirar um sangue meu numa injeção, eu já fico logo desmaiando, começo a ver anjo. Começo a ter visão, ficar tonto. Não sei que negócio é esse não. Eu tenho fraqueza demais com aquela injeção, quando começa a puxar sangue do braço. Tomar vacina. Meu Deus do céu. Hã? Os homens são moles para negócio de hospital. Parece que isso está mais nos homens. Mas a verdade é que a gente tem essa dificuldade de fazer exame. Algumas pessoas, porque ele pensa assim: não, eu não vou fazer, porque vai que eu descubro alguma coisa ruim no meu corpo. Então é bem que eu nem saiba mesmo, que aí eu não vou ficar preocupado. Tem gente que pensa assim. Ele não vai no médico porque ele fica com medo de descobrir alguma doença. Aí não faz nenhum exame. Mas, irmãos, examinar-se, fazer um exame é importante em todo sentido. Tanto o exame de saúde, né, do físico, mas a Bíblia está falando aqui de um outro tipo de exame. A Bíblia está dizendo para nós nos examinar nós mesmos. Ou seja, não é outra pessoa que vai fazer esse exame em você, não. É você mesmo que vai se examinar. É você mesmo que vai fazer este autoexame da tua vida. Lembra de Davi, no Salmo 139? Ele está orando e ele está dizendo assim: Deus, sonda-me e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. O salmista Davi também, no Salmo 32, ele diz assim: quando eu escondi os meus pecados, eu adoeci. Mas na hora que eu examinei o meu coração, eu fui curado. Examinar-se a si mesmo é algo muito importante. E talvez a gente esteja falhando muitas das vezes em se examinar. Em se examinar a si mesmo. E a Bíblia nos manda: examinai-vos. Mas não somente aqui. No Salmo, como eu falei, 139, fala desse exame. Em Lamentações 3:40, diz assim: examinemo-nos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. Também 1 Coríntios 11, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então veja, irmãos, a Bíblia nos convida a nos examinar. A Bíblia nos convida a examinar o nosso coração. A Bíblia nos convida e nos chama a examinar nossas vidas.
Como é que está a nossa vida? Como é que está o nosso coração? Como é que estão as nossas atitudes? Como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está a nossa vida devocional? Nós temos que nos examinar. E não é, como eu disse para você, esse exame aqui não é outra pessoa que faz, não. É você mesmo que tem que fazer. Porque a melhor pessoa para se conhecer é a gente mesmo. A melhor pessoa para ter o exame mais acertado da própria vida é a gente mesmo. Não dá para a gente mentir para a gente mesmo, dá? Não dá para você esconder da sua própria vida. Eu não posso esconder de mim mesmo. Por isso que é um autoexame. Examine-se a si mesmo. Agora, por que nós temos que fazer isto? Primeiro, nós temos que reconhecer a necessidade de se examinar. A pessoa que não reconhece que ele precisa fazer esse autoexame dele mesmo, ele vai começar a levar uma vida, irmãos, de qualquer jeito. Ele vai começar a levar uma vida. Existe uma palavra que é chamada mediocridade. O que quer dizer mediocridade? Algumas pessoas pensam assim: a mediocridade é quando eu comparo a minha vida com a de outra pessoa, e se a da outra pessoa estiver muito boa e a minha estiver mais ou menos, então eu estou medíocre. Na verdade, a mediocridade não é assim que se avalia ela. A mediocridade é avaliar a própria vida com a sua própria vida. Ou seja, quando eu estou conformado, quando a minha vida não tem mudado, quando a minha vida não tem avançado, então eu estou medíocre. A palavra medíocre quer dizer na média. Não avançou, parou ali. Então, mas se eu estou avançando sempre, então eu não sou medíocre. Eu estou avançando. Se eu estou melhorando sempre, então eu não estou na mediocridade. Eu estou crescendo. Amém? A avaliação é de si para si mesmo. Antes de começarmos a examinar a nós mesmos, precisamos reconhecer a importância e a necessidade desse processo. Muitas vezes estamos tão ocupados com as demandas diárias da vida que negligenciamos a nossa vida espiritual e moral. No entanto, como nós lemos aqui na palavra, a Bíblia nos manda nós nos examinar. Isso ocorre porque nosso relacionamento com Deus e com os outros é afetado pela nossa conduta e atitudes. Ao examinarmos-nos, podemos identificar áreas em que precisamos crescer, nos arrepender e buscar a transformação. Você só vai descobrir como está a sua vida, eu só vou descobrir como está a minha vida, se eu fizer um autoexame. Se eu avaliar a minha vida, se eu fazer um exame da minha vida. Dedique tempo regularmente para a reflexão pessoal. Reserve momentos em sua rotina para avaliar seu relacionamento com Deus, seu relacionamento em relação aos outros e a integridade de seu coração. Esteja disposto a reconhecer suas fraquezas e pecados e a buscar a orientação e a graça de Deus para mudar e crescer. Irmãos, toda vez que a gente fizer um exame da nossa vida, nós vamos descobrir coisas que tem que ser mudadas. Você concorda com isso? Toda vez que você parar um pouquinho e você fizer aquela reflexão interior, você começa a pensar: poxa, como é que está a minha vida espiritual? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida
com a minha família? Como é que está a minha vida no meu relacionamento com o meu próximo? Você vai descobrir coisas dentro de você, irmãos. É por isso que as pessoas fogem tanto de fazer o exame de si mesmo, porque elas não querem descobrir coisas que têm que ser mudadas. Então é melhor nem pensar, porque aí eu vou descobrir que tem áreas na minha vida que eu tenho que corrigir, que eu tenho que buscar ajustes. Então eu não vou fazer essa reflexão. Toda vez que a gente para pensar, para analisar, para olhar para dentro da gente, para olhar para o nosso coração, a gente começa a descobrir, irmãos, quanta coisa que está lá, quanta coisa que a gente foi botando debaixo do tapete, né? Escondendo. Não, depois eu mudo isso aí, depois eu corrijo isso aí na minha vida, depois eu vou mudar esse pensamento, essa atitude, esse comportamento. E sabe, a gente começa a esquecer, começa a deixar lá para depois. Irmãos, temos que fazer este exame da nossa vida. Temos que fazer este exame. Agora, como é que eu vou examinar? Quais os critérios que nós temos que usar? Qual a base que eu vou usar para fazer esse exame da minha vida? Qual o instrumento que eu vou usar para avaliar a minha vida? Você sabe quando você vai no médico, ele tem aquele, eu não sei o nome daquele negocinho que ele bota no ouvido aqui, aí bota no coração da gente, aí bota nas costas da gente, aí bota na testa, bota na testa? Bota não, né? Bota no coração, aí ouve a gente, bota aqui, sei lá onde é que bota aquele negócio tanto. E ele vai ali examinar a gente. Olha, tá assim, tá assado. Você tá com os pulmão assim, arrebentados, cheio de tosse, de catarro, de coisa. Eles ouvem aquilo ali, ouve os batimentos da gente, a sua pressão tá tanto por tanto. Não é verdade? Ele usa, vocês sabem o nome daquele negócio, irmãos? Estetoscópio. Quase falei línguas aqui. Estetoscópio. Se falar 3 vezes é batizado em línguas, viu? Mas ele usa aquilo ali para fazer essa avaliação da sua vida, da minha vida. Não é verdade? A pressão, os pulmões da gente, etc. Qual o instrumento que você vai usar para você examinar a sua vida? É necessário ter uma régua para mim analisar e olhar para aquilo e olhar para a minha vida. Olhar para aquilo e olhar para a minha vida. Sabe qual é a nossa base para examinar a nossa própria vida? Pega a sua Bíblia aí. A Bíblia Sagrada. Você tem que examinar a tua vida de acordo com a Bíblia. Você olha para você e você olha para a Bíblia. A Bíblia diz assim: aquele que mentia, não minta mais. Opa! Eu estou mentindo, então está errado. Esse exame que eu faço da minha vida, o meu instrumento que eu vou usar para examinar a minha vida é a palavra. Irmão, se os crentes usassem sempre a Bíblia para examinar a vida deles, irmãos, eita, nós ia ter crente muito abençoado na igreja, sim ou não? A gente ia ter crente muito transformado dentro das igrejas, irmão, porque quando você pega a Bíblia e você começa a olhar para a Bíblia, olhar para você, olhar para a Bíblia, olhar para você e dizer: opa, quem está errado não é a Bíblia não, é eu. Tem um grande homem de Deus do passado, que ele diz assim: eu li a Bíblia para encontrar erros na Bíblia, mas enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a encontrar os erros na minha vida.
Ele foi ler a Bíblia para achar erro. Na Bíblia deve ter algum erro. Deve ter erro nessa. Foi homem que escreveu isso aí. Tem erro. Aí ele foi ler a Bíblia. E em vez de achar erro na Bíblia, ele achou foi os erros da vida dele. Você já teve essa experiência de você ler a Bíblia e você achar os erros da tua vida? Diz, meu Deus, isso aqui eu estou fazendo. Meu Deus, isso aqui está errado na minha vida. Meu Deus, eu estou falhando nisso aqui. Você vai ler a Bíblia, ela é o instrumento que vai avaliar o teu coração. Como é que está o coração? Como é que estão os pensamentos? É por isso, irmãos, que se a gente não ler a Bíblia, não dá para saber o que está errado nas nossas vidas. A gente vê muitas pessoas na igreja que elas não têm esse exame da vida delas pela Bíblia. Por isso, elas não conseguem descobrir os podres da vida. A gente descobre quando lê a Bíblia. Você vai descobrir, Deus, eu estava mentindo, a tua palavra diz que eu não posso mentir. Eu estava tendo atitude de ira, de raiva, de rancor, de amargura, e a tua palavra diz, não haja em vós essas coisas. Tua palavra diz que eu não tenho que ter palavra torpe na minha boca, e de vez em quando eu gostava de xingar, mandar um lá para aquele lugar. Mas agora eu descobri que eu não, Deus, então eu estou usando o instrumento, irmãos, para examinar a sua vida e a minha vida, é a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Aleluia. Ao realizar o exame, precisamos ter critérios claros e objetivos para avaliar nossa vida espiritual. A palavra de Deus nos fornece esses critérios. Ela é a autoridade suprema que nos guia e nos revela os padrões divinos. Devemos comparar nossa vida com os ensinamentos bíblicos e permitir que a verdade de Deus revele nossas áreas de fraqueza e de necessidades. Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre as coisas, irmãos, das nossas vidas. Jesus um dia estava conversando com umas pessoas e eles falaram assim: Senhor, lá no céu, quando chegarmos lá, com quem que a pessoa vai casar? Jesus falou assim: vocês estão errando. Errai-vos por não conhecer o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque lá está falando. No céu nem casa e nem se dá em casamento. Lá são como anjos. Sabe, a gente muitas vezes não sabe as verdades e fica errando, porque não tem a palavra para ser o instrumento que nos examina. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a mulher a si mesmo, irmão. Se examine a cada dia. Se examine a cada dia. Agora, por que a gente tem que fazer esse autoexame? Por que nós temos que nos examinar? Sabe por quê? Sabe para quê? Para que a gente seja transformado. O objetivo do exame pessoal não é apenas identificar nossas falhas, mas buscar a transformação em Cristo. Deus nos chama a crescer em santidade e nos torna Jesus. Identificamos áreas de fraqueza, pecado ou comportamento inadequado, devemos buscar o perdão de Deus, a renovação do Espírito Santo e o desenvolvimento de uma vida que glorifique a Deus. O propósito de se examinar é ser transformado.
Você não vai se examinar, eu não vou me examinar simplesmente para me descobrir que tem algo na minha vida e eu vou deixar aquilo ali por isso mesmo. Não, eu vou me examinar, você vai se examinar, nós vamos nos examinar para identificar áreas de fraqueza, pecado, de comportamentos inadequados e então buscar ajuste, buscar alinhamento, buscar correção perante Deus. A gente muitas vezes fica naquele negócio, não, eu sei, eu sou assim mesmo, e não mudo. Pau que nasce torto não se endireita. Que história é essa? É porque eu sou assim mesmo, não mexe comigo não. Não mexe, não pisa no meu calo não, que... Sabe, irmãos, a pessoa muitas vezes sabe que tem uma área, sabe que tem uma situação na vida dela, que está errada, que está ali prejudicando ela, e ela deixa isso por isso mesmo. Não, nosso objetivo é descobrir as áreas defeituosas das nossas vidas, descobrir o que está errado e a gente buscar em Deus, Senhor, me ajuda a vencer isso aqui. Me ajuda a ser liberto nesse comportamento, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de falar. Me ajuda a superar essas atitudes, esses comportamentos da minha vida. O propósito de se examinar, irmãos, é para transformar. Não é para deixar como está, não é para ficar, não, eu me conheço, eu sei que eu sou assim mesmo e não mudo, não. O propósito de se examinar não é apenas se conhecer, não é apenas saber seus defeitos, não é apenas saber suas fraquezas. O propósito de se examinar a sua vida é ser transformado. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos transformados de glória em glória. É isso que eu falei, a mediocridade é a pessoa que não está mudando. Toda pessoa que está mudando, avançando, ele não é medíocre. Ele é uma pessoa que está progredindo na vida dele, está se desenvolvendo na vida dele. Amém? Está crescendo. Você para assim e diz, eita, quem eu não era há 5 meses atrás, olha como eu estou agora. Então a pessoa progrediu, a pessoa avançou, ele foi transformado. Porque devemos nos examinar regularmente. Por quê? Primeiro, para que haja crescimento espiritual e amadurecimento. Nós devemos nos examinar regularmente para que a gente tenha crescimento espiritual e amadurecimento. Eu não posso me examinar uma vez e deixar isso. Não, já fiz esse exame. Não, irmãos, sempre pare um momentozinho para você avaliar a sua vida. Como é que eu estou na minha vida cristã? Eu estou crescendo? Eu sou mais maduro agora? Ou eu continuo caindo nas mesmas coisas que eu caía antes? Eu amadureci na minha forma de falar, na minha forma de expressar a minha fé. Eu estou amadurecendo na minha vida cristã. É preciso fazer, irmãos, um exame regularmente. Tem uma amiga minha, da pastora, que todo ano ela faz, ela diz assim, vou fazer, como é que ela chama? Check-up, o que é que ela diz lá? Todo ano ela acha que ela vai ficar assim, esperando esse negócio. Todo ano ela vai. Eu digo, minha irmã, eu só fui uma vez no hospital. Todo ano ela diz que faz esses exames geral, ela diz que faz um exame de tudo. Eu digo, glória a Deus. Que nós possamos também todo ano, pelo menos, fazer o exame geral da nossa alma.
nossos pensamentos. Deus, eu vou parar um pouquinho aqui, vou entrar no meu quarto, eu vou analisar, vou examinar meu coração, vou examinar minha vida com o meu próximo, vou examinar minha vida espiritual, vou examinar como é que eu estou mais maduro, eu estou um crente mais maduro, eu cresci mais espiritualmente. É importante, irmãos. O segundo ponto, por que devemos nos examinar? Para que possamos ter uma proteção contra a acomodação espiritual. Se a gente não ficar regularmente se examinando, a gente estagna, fica estagnado, se acomoda. Poxa, eu já cheguei nesse padrão aqui, então eu posso agora... Eu posso descansar, relaxar, porque eu já cheguei num padrão aqui bacana na minha vida. Já cheguei num padrão aqui bom da vida cristã, então eu posso me acomodar. Irmãos, a acomodação na vida de um crente é algo terrível. Tem gente que se acomodou na vida dele. Não, eu já sei orar, eu já sei ler a Bíblia, eu já sei ali ir para os cultos, eu já sei pregar quando precisa pregar e tal, então tá bom, ficar por aqui mesmo. Não, irmãos, quando você se examina, você diz, opa, eu tenho que continuar avançando. Então, se examinar é uma proteção contra a acomodação. O crente acomodado, ele vai começar a dar trabalho depois. Você sabe que lá em Ezequiel 47, fala de um rio. Diz que por onde esse rio passava, tudo tinha vida. Mas lá diz assim, os charcos, porém, serão deixados para o sal. Charcos eram poças de águas, que foram sendo feitas e ficaram paradas. O que acontece com uma poça de água parada, irmãos? Vai ficar suja, vai feder, vai ficar cheia de coisa ruim, porque está ali uma coisa parada. Existe um mar chamado Mar Morto. Já ouviu falar do Mar Morto? O Mar Morto fica lá no Oriente Médio, ali perto de Israel, o Mar Morto. Por que ele é chamado de Mar Morto? Porque não tem vida nele, certo? E por que não tem vida? Porque ele só recebe e não dá para ninguém. E de tanto o Mar Morto ir recebendo, a água foi ficando tão salgada, que é impossível ter algum tipo de vida dentro do Mar Morto. Sem falar que é tão alto o nível de salinidade na água, que se você mergulhar, você boia. Você não afunda no Mar Morto. Incrível. Depois vai no YouTube e procura assim um vídeo do Mar Morto. A pessoa pula aqui e fica boiando. Não afunda. O Mar Morto, ele só recebe, ele se acomodou nesse negócio. Irmãos, quem só recebe, quem se acomoda, fica morto depois de um tempo. Fica com mau cheiro depois de um tempo. E ainda é uma coisa perigosa, sabe de quê? Que eu já vi acontecendo dentro de igreja, é que aqueles crentes que um dia chegaram aqui nesse ponto, cresceram e pararam aqui. Aí de repente chegam novas pessoas na igreja, que estão com vontade de crescer e passam desse ponto. Essas pessoas que estão aqui começam a ficar com ciúme. Eu já vi isso acontecer dentro de igreja. Mas rapaz, fulano chegou agora. A pessoa já tem mais oportunidade, já faz mais do que eu. Porque, irmãos, a pessoa parou num ponto, o outro chegou e passou igual um foguete. Não, eu vou crescer mais ainda.
eu vou avançar mais ainda. Então não pare de crescer, em nome de Jesus. Continue crescendo, continue crescendo. Isso aqui é para tudo na vida da gente, irmãos. Isso serve, esse autoexame, para que eu possa crescer e não ficar acomodado na minha vida e na sua vida, serve para qualquer área. Por exemplo, um menino que canta aqui, a Gislene que canta, não, já tá bom, já sei cantar. Pá, pá, pá. Se ela ficar nisso aí, daqui a pouco chega uns aqui, meu amigo, que está treinando a voz, está estudando mais como é que mexe nesse negócio aqui, que faz aquelas notas assim mais alta, que ele corra toda, e daqui a pouco come a bolacha dela. Aí o David que toca o violão aqui, só nesse feijãozinho com arroz, pá, 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 pá. Daqui a pouco chega alguém que entende melhor das notas, da coisa. Meu filho, se a gente se acomodar no que a gente sabe, vai ter alguém que não que está incomodado e vai passar da gente. Isso é verdade. Você tem que ser uma pessoa, irmãos, que tem que se avaliar em toda a área. Avalie a tua vida na área, na tua saúde. Se examine. Examine a tua vida. Como esposa, você está crescendo? Ou continua essa mulher? Deixa quieto. Você que é marido está crescendo. A gente que é pai está crescendo como pai com nossos filhos. É a mesma coisa, todo tempo. A gente está crescendo, irmãos, como um funcionário, um profissional no nosso trabalho. A gente tem que se examinar. Como é que eu estou como um profissional? Eu me acomodei na minha vida? Eu me acomodei? Então, se examinar serve para qualquer coisa. Examinar sua vida financeira. Como é que eu estou na minha vida financeira? Examinar, irmãos, a tua vida em todo sentido. Aqui eu podia trazer um monte de coisa aqui que nós temos que nos examinar e não ficar acomodado. Amém? Não se acomode, queridos. Sabe, a gente pode sempre melhorar. A gente pode sempre melhorar. Você pode fazer uma coisa e você ser muito bom naquilo ali. Mas se você se examinar, você consegue fazer aquilo melhor ainda. Se você pensar assim, como eu posso fazer isso melhor? Aí você vai descobrir outras formas, outras técnicas. Amém? Isso é importante. Terceiro, porque temos que nos examinar para que tenhamos relacionamentos saudáveis e um testemunho eficaz. Quando você está sempre se avaliando, se examinando, isso te leva a sempre se relacionar bem com as pessoas. Isso te leva a ter um testemunho eficaz perante o mundo lá fora. Que você se examina, opa, não vou falar tal coisa, não vou ter tal atitude aqui. Está sempre se examinando. Amém, amados? O exame pessoal é essencial para o crescimento espiritual contínuo, a proteção contra a acomodação e a manutenção de relacionamentos saudáveis e um testemunho eficaz. Ao nos examinarmos regularmente à luz da palavra de Deus, permitimos que o Espírito Santo revele as áreas das nossas vidas que precisam de transformação. Devemos abraçar esse processo com humildade, arrependimento e uma disposição de buscar a Deus em todas as áreas de nossa vida. Que cada um de nós se comprometa
a se examinar diante do Senhor, confiando em sua graça e capacidade para nos transformar. Então, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se a mulher a si mesmo. Examinai-vos para saber se você está na fé. Examine-se. A igreja de Apocalipse, a igreja de Éfeso, parou de se examinar e deixou o primeiro amor. Eles deixaram o primeiro amor porque pararam de se autoexaminar. Quando Deus chega e diz assim: você deixou o primeiro amor, volte. Eles pararam de se examinar, irmãos, o coração deles. Começaram a ficar no mecânico, no automático. Fazer as coisas só porque já sabe fazer. Eu já sei fazer, eu já sei orar, eu já sei pregar, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo. É um perigo quando a gente se torna uma pessoa no automático. Sabe o que é automático? É você já fazer as coisas sem nem perceber que você faz aquilo. Quando eu fui aprender a dirigir o carro, eu ficava pensando: agora eu vou passar a marcha, agora eu vou rodar o volante, agora eu vou apertar a embreagem, agora eu vou apertar o acelerador. Irmão, nos pensamentos desse jeito da minha mente. Agora eu puxo o freio de mão, agora eu boto o cinto. Era assim que eu estava quando eu fui aprender. Eu tinha aquela que ficar todo o tempo examinando. O que vem agora? Ah, agora vem a segunda, agora vem a terceira, agora vem tal coisa. Eu ficava me examinando todo o movimento meu. Mas sabe agora que eu já sei dirigir, eu já faço as coisas que eu nem percebo que eu fiz. Passa a marcha que você nem sabe que você passou, você nem lembra que passou. Você nem pensa mais para passar, para apertar freio, apertar... Meu Deus, como é que faz? Duas mãos, dois pés, e mexe com tudo, e você nem pensa que está mexendo. Não é incrível? Porque ficou no automático. Foi gravado os movimentos na minha mente, no meu corpo, eu já faço no automático, eu nem penso para fazer aquilo ali. Sem falar que eu tenho um costume de viajar e chego num lugar, meu Deus, eu cheguei aqui. Eu fico voando assim nos pensamentos, irmãos. Já aconteceu várias vezes de fazer viagem e eu andei em estrada, eu ultrapassei veículo e eu nem percebi que eu fiz isso. Incrível. Incrível, já aconteceu várias vezes eu chegar em certos lugares, meu Deus, já estou aqui. Como é que foi isso mesmo? Eu passei em lugar tal, nem vi. Porque está no automático já. No automático, porque eu me acostumei a fazer aquilo. E quando o crente se acostuma a fazer as coisas, irmãos, e fica no automático, é um perigo, ele deixa de fazer as coisas. Tem um pastor que ele diz assim, ele tem uma frase que ele diz assim: a arte do não saber. Pastor muito famoso. Ele diz que ele tem essa arte na vida, a arte do não saber. E é um cara top dos tops do Brasil. Ele diz que ele decidiu desenvolver nele essa arte, a arte do não saber. O que ele quer dizer com isso? Ele diz o seguinte: eu sempre penso que eu posso aprender algo novo, onde eu for, em qualquer tipo de ambiente, com qualquer tipo de pessoa. Sempre aquele ambiente, aquela pessoa, aquela situação vai me ensinar algo novo. Então eu tenho essa arte do não saber. Porque se eu ficar com o negócio, eu já sei, eu vou me fechar para algo novo. Eu vou me fechar para aprender coisa nova. Então eu fico sempre, eu não sei. O que eu posso aprender aqui? De novo. Amém, amados? Isso é uma pessoa que está sempre se avaliando. Se avaliando. Glória a Deus. Quando você encontrar alguém que diz assim, eu já sei. Ô meu filho, essa pessoa não se examina mais. É sério, né? A gente vai dar um conselho, dar uma direção, a pessoa diz assim, eu já sei. Eu já sei como é que faz isso. Quando eu ouço a pessoa falar, eu já sei, eu calo logo. Eu não digo mais nada. A pessoa já sabe.
É a pessoa que parou de crescer, de se avaliar. Eu tenho que dizer assim, poxa, eu sei, mas talvez você sabe de algo diferente. Então me ensina aí, me explica de novo. Me fala como é que é. Amém, amados? Isso é se autoexaminar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus?